Nunca imaginei que uma ligação de 2 minutos pudesse mudar o resto da minha vida. Era terça-feira. O sol mal acariciava os gerânios na minha janela quando o Bruno me ligou. Meu filho, meu único filho. Notei que ele estava tenso, como sempre que precisava de algo. Mãe, você poderia nos mandar uns 500 essa semana? O Maicon quebrou o celular dele e a Kellen diz que sem um não consegue estudar. Eu fingi surpresa. Claro que sim, filho. Disse que faria a transferência antes do meio-dia. O de sempre. Mas quando ele desligou, não desligou de vez. Escutei o zumbido, aquela pausa que só o telefone faz quando a ligação ainda está aberta. E então eu ouvi. A gargalhada da Kellen, primeiro leve, zombeteira, depois a voz do Bruno. Aquela voz que me acalentava quando bebê, agora transformada em algo azedo. Juro que ela é tão burra que ainda acredita que a gente vem visitá-la por carinho. Mãe caixa eletrônico, saque ilimitado. As palavras me atingiram como uma porta batendo. E o Maicon, meu neto, se juntou sem hesitar. É só dar qualquer desculpa que ela solta o dinheiro. A velha vive para se sentir útil. Os três riram. Os três. Eu fiquei sentada. O telefone ainda grudado na orelha, sentindo como meu coração se desfazia lentamente. Como um torrão de açúcar na água. Será que eles realmente acharam que eu ficaria calada? Minha mão tremia, não de medo, mas de um frio que subia do meu estômago. Levantei devagar, como quem não quer acordar um ninho de víboras. Aproximei-me da estante da sala, aquela onde guardo os potes de ervas com etiquetas escritas à mão. Tília, camomila, hortelã. Peguei um sem saber qual. Queria me acalmar. Não consegui. O infusor caiu no chão com um tilintar oco. Como eu, oca. Eu que tinha dado tudo, tudo. 30 anos vivendo nesta casa. Cada móvel, cada mancha no tapete tem uma história. O Bruno aprendeu a andar ao lado do sofá. A Kellen se maquiava no meu banheiro antes de cada entrevista. E o Maicon, meu Deus, o Maicon vinha todos os verões. Agora, aproximei-me da escrivaninha, peguei a pasta onde guardo os comprovantes bancários. O último cheque que mandei foi há 4 dias, para emergências escolares, segundo a Kellen. Emergências. E eu não sou a emergência? Deixei-me cair na cadeira de balanço perto da janela. O sol já estava alto, brilhava igual a sempre. Mas nada, nada era igual. Não chorei. Ainda não. O choro veio mais tarde, como um hóspede mal educado que não avisa. Antes de me tornar o caixa eletrônico da família, eu fui muito mais. Houve um tempo em que minha casa cheirava a manteiga derretida e a papel velho. Meus dias começavam com café coado na hora e o som de crianças rindo na calçada. Eu era a dona Lena, a bibliotecária da escola do bairro, a que lia histórias com voz de teatro e tricotava suéteres para os bebês das professoras. Quando o Bruno era criança, ele ficava comigo na biblioteca até fechar. Tinha 6 anos quando o ensinei a usar o sistema decimal de Dewey, 7 quando me disse que queria ser astronauta. Todo sábado eu assava biscoitos de aveia com passas para ele e escondia bilhetinhos na lancheira. Tenho orgulho de você. Aos 13, ele teve uma pneumonia feia. Dormi 2 semanas em uma cadeira de hospital, lendo em voz alta as aventuras de Tom Sawyer até a febre passar. Não saí de lá uma noite sequer. Quando o pai dele, meu João, morreu de infarto aos 44, me vi sozinha com um adolescente, um seguro de vida que mal cobria o enterro e uma hipoteca que tirava meu sono. E mesmo assim, eu criei o Bruno. Consegui um segundo emprego como arquivista noturna na Biblioteca Central. Quase não dormia, me mantinha com café e migalhas de esperança. Quando chegou a hora da faculdade, não hesitei. Vendi o anel de noivado do João, aquele de ouro branco com a pedra azul que a avó dele trouxe da Escócia. O Bruno nunca soube, só sabia que a mensalidade estava paga. E quando ele conheceu a Kellen, eu fui só sorrisos. Abri a porta com um bolo de pêssego e a tratei como uma filha. Ela dizia que a mãe dela era muito crítica, que comigo ela se sentia em casa. Isso me comoveu. Nunca imaginei que, anos depois, a ouviria me chamar de a velha crédula. Quando o Maicon nasceu, eu estava lá. Tirei uma licença estendida só para ajudá-los. Troquei fraldas, preparei papinhas, acalmei febres e cantei cantigas de ninar.
Não consigo contar as vezes que adiei meus próprios exames médicos para ficar com o Maicon quando ele estava resfriado. Nem as noites que assei os bolinhos escolares dele quando a Kellen dizia estar exausta demais. E sim, também tem o outro. Quando eles quiseram comprar a casa, não conseguiam um empréstimo, então eu, como uma boba feliz, refinancei a minha. 40 mil. Vamos te devolver em menos de um ano, mãe. É só um empurrãozinho inicial. Não me devolveram nada, nem um centavo, nem um obrigada. Eu continuava dizendo a mim mesma, é família, Lena, a gente dá sem esperar. Mas dar sem esperar não é o mesmo que ser invisível. Às vezes, sento na cozinha, aquela com os azulejos azuis que o João escolheu, e me pergunto quando tudo começou a mudar. Talvez tenha sido quando a Kellen parou de me convidar para os aniversários e só me passava a lista de presentes por mensagem, ou quando o Maicon, aos 14, me corrigiu com desdém. Não se diz Nintendo porque vovó, se diz Switch, nem sabe. Meu coração ainda tinha esperança, mas meu corpo já sabia. Eu sentia nas minhas mãos artríticas quando cozinhava para eles, sem que se sentassem à mesa. Sentia nas costas ao carregar as malas deles, enquanto eles passavam direto ao entrar. Eu fui mãe, avó, cuidadora, fui a cola, e mesmo assim, hoje percebo, eu era a única tentando manter os pedaços unidos. Agora a casa está silenciosa demais. Algumas manhãs fico sentada na cama escutando o tic-tac do relógio de parede que compramos no 15º aniversário de casamento com o João. Tic, tic, tic. Cada segundo ressoa como uma gota do que já não tenho. Meu aniversário foi no mês passado, 74 anos. O Bruno não ligou, nem o Maicon. A Kellen mandou uma mensagem. 4 palavras. Feliz Niver. Bichocho. Como quem assina uma fatura. Eu, no entanto, sempre enviava cartões para os aniversários deles, sempre com uma nota dentro. Para seus livros, Maicon. Para um mimo, Bruno. Para um cafezinho, Kellen. Embora eu saiba bem que eles nem leem, às vezes cozinho como antes por hábito. Fiz um bolo de limão na semana passada e levei à casa deles, ainda morno, embrulhado numa toalha. Fui recebida por um bilhete na porta. Não estamos. Deixe o que for na caixa de correio. O que for. Deixei o bolo e nunca soube se comeram. Também não devolveram a forma. Tornei-me uma sombra que traz comida e vai embora. Uma senhora que manda dinheiro como se isso comprasse afeto. E percebo, com a alma apertada, que há anos tento comprar amor com cheques. Aos domingos antes, eu me vestia com minha melhor blusa e esperava a visita deles como quem espera um milagre. Agora só me visto por precaução. Só por precaução, caso toquem a campainha. A Helena, minha vizinha, me vê do jardim dela. Às vezes me cumprimenta com a xícara de café na mão. Eu sorrio, mas sem mostrar os dentes. Não tenho vergonha da minha solidão, mas sim da forma como a alimentei. Tenho um álbum de fotos na mesa da sala de estar aberto bem na página do primeiro dia de aula do Maicon. Eu, agachada, com as mãos nos ombros dele. Ele, de 5 anos, com a lancheira de dinossauros. Lembro que ele chorou ao entrar na sala de aula. Fiquei o dia todo no corredor, caso ele quisesse sair. Agora, quando escrevo para ele, só responde com emojis. O silêncio me ensinou coisas que o hábito ocultava, como aquele momento em que você para de perguntar por que não te ligam e começa a se perguntar por que você continua ligando. Acostumei-me a comer sozinha. Às vezes, coloco 2 talheres mesmo assim, como se o ato de fazê-lo invocasse companhia. Não atrás, claro, mas acalma a ansiedade dos talheres vazios. Minhas noites são longas. Sento no sofá com minha xícara de camomila, aquela que sempre me ajudou a dormir. Às vezes, giro meu anel de casamento. Já frouxo no meu dedo, não por magreza, mas pela perda. O amor, quando esfria, também encolhe. Nas gavetas tenho desenhos do Maicon, ainda com giz de cera. Um diz: Vovó, te amo até o sol. Agora nem responde às minhas mensagens. Eu costumava pensar que se eu desse mais, eles iriam querer ficar, mas acontece que dar sem limites só ensina os outros a irem embora sem culpa. Agora eu sei. Os primeiros sinais estavam lá. Sempre estiveram, só que eu não queria vê-los. Começaram pequenos, como rachaduras invisíveis em uma xícara favorita. Uma palavra descuidada, um olhar fugaz.
um esquecimento que doía mais do que deveria. Lembro-me de uma tarde de março, não faz tanto tempo, quando o Bruno me ligou com a voz apressada. Mãe, preciso que você transfira $200 hoje. É para o Michael. Ele precisa de um notebook para a escola. Eu, sem perguntar, disse que sim, não porque não soubesse que algo estava errado, mas porque meu impulso era sempre o mesmo, resolver. Mas naquela mesma noite, enquanto procurava minha carteira para pegar o cartão, abri sem querer uma mensagem de voz reenviada pela Kellen. Não se preocupe, a gente diz que é pro Michael. Com isso, ela cai direitinho. Fiquei olhando para a tela como se meus olhos pudessem mudar o conteúdo da mensagem. Ouvi 3 vezes. 3. A raiva se instalou atrás dos meus molares. Muda, vibrante. Mas não disse nada, nem então, nem depois. Pensei. Talvez tenha sido um mal-entendido. Essa palavra, talvez, me custou milhares de reais ao longo dos anos. Outro dia, estava na fila do banco e vi uma solicitação de Pix, coin-calmés para jantar com amigos do Michael. No começo, sorri. Pensei que era legal ele me considerar, mas quando escrevi para perguntar como tinha sido, ele não respondeu. Nem um obrigada, nem um emoji. E quando o liguei, ele respondeu com a voz seca. Vovó, não é grande coisa, era só algo entre amigos. Por que tudo tem que ser tão sério com você? Desligou na minha cara sem esperar resposta. Outra vez, a Kellen me ligou chorando. Que a mãe dela estava doente, que não sabiam como pagar uma enfermeira noturna. Meu estômago embrulhou porque a mãe da Kellen nunca me engoliu. Uma vez disse que minha casa cheirava a sopa de velho, mas mesmo assim transferi o que pude. 2 semanas depois, os vi no Instagram. Jantar em um restaurante caro. O Michael posava com um prato de sushi maior que a cabeça. A descrição dizia: minha rainha merece o melhor. Noite de festa, grato. Grato. Realmente levei dias para reunir a coragem, mas num domingo à tarde perguntei ao Bruno se tudo estava bem com a mãe da Kellen. Ele respondeu sem levantar os olhos da televisão. Ah, isso já melhorou. Não se preocupe. Como se eu fosse uma conta automática que não precisa de explicação. Só de motivos vagos. Comecei a manter um registro. Não de números, já os tinha no banco online, mas de atitudes. Cada desprezo, cada desculpa, cada palavra não dita que pesava mais que uma porta batendo. O Bruno já não ligava para contar da vida dele, só ligava quando uma conta vencia. A Kellen evitava meus olhos em reuniões familiares. O Michael não me escrevia desde o ano passado, a não ser pelas solicitações de pagamento. E eu continuava lá com minha caderneta e minha fé intacta, anotando cada promessa quebrada como quem ainda acredita em contos de fadas. Minha vizinha Helena, com sua honestidade sem filtro, me soltou um dia enquanto podávamos as roseiras. Lena, se toda vez que alguém te liga é para te pedir algo, quando foi a última vez que te perguntaram como você está? Não soube o que responder. Os sinais estavam lá, mas a gente não quer admitir que está sendo usado. É mais fácil pensar que ainda resta um pouco de carinho sob todo aquele interesse, mas já não sou a mesma mulher que fazia biscoitos para mendigar atenção. Estou começando a ver, e o que vejo não me agrada em nada. O dia da formatura do Michael começou às 5 da manhã. Acordei com o canto dos sabiás lá fora, igual a toda primavera. Preparei café forte, não o descafeinado das noites, e revisei pela 5ª vez a caixa do bolo. Era o favorito dele, red velvet com cream cheese e coberto de morangos frescos. Eu fazia todo ano no aniversário dele, mas desta vez era especial, a formatura do ensino médio. Único. Dirigi 2 horas. Atravessei cidades. Parei em um café para ir ao banheiro. Revisei o bolo a cada buraco, como se levasse uma coroa. Cheguei ao auditório 20 minutos antes do ato. O sol estava alto e me senti boba por ter colocado suéter. Procurei os nomes deles na lista de convidados. Não estava. Não se preocupe, senhora, disse a jovem na entrada. Pode se sentar lá, perto da saída de emergência. A última fila. Dali mal se viam os capelos, mas eu fiquei porque é isso que as avós fazem. Elas ficam. Depois da cerimônia, os estudantes saíram em massa, rindo, se abraçando. Eu segurei o bolo como se fosse uma oferenda sagrada. Vi o Michael. Ele estava com o grupo tirando fotos com um drone, rindo com os amigos. Quando me aproximei, a expressão dele mudou. Vovó, não sabia que você viria. A Kellen estava ao lado dele. Fingiu um sorriso, mas não se deu ao trabalho de disfarçar o aborrecimento. Não te vimos na lista.
disse ela, como se isso justificasse tudo. Não importa, murmurei. Trouxe algo para você. Estendi o bolo. O Michael olhou, pegou com uma só mão. Ah, obrigado! Ele já estava virando para voltar ao grupo quando coloquei a outra mão no ombro dele. E isto também é para você. Tirei um envelope branco. Dentro havia um cheque de $1000 para o que precisar, meu amor. Comece esta fase sem preocupações. O olhar dele parou por um segundo. Obrigado, vovó. Mas ele disse como quem diz, me passa o sal. A Kellen se aproximou rápido e pegou o envelope sem disfarce. Vamos colocar na conta dele hoje mesmo. E foi isso. Nenhuma foto comigo, nenhum vamos jantar juntos. Apenas um obrigado, oco e as costas deles. Os vi se afastarem, abraçados entre si, sem olhar para trás. Fiquei ali, perto da lixeira do estacionamento. Vendo como outros avós posavam para fotos, seguravam buquês de flores, recebiam abraços. A mim só restava a forma vazia do bolo e o eco do obrigado mais frio que já escutei. Dirigi de volta em silêncio. Nem rádio, nem ligações, apenas o zumbido do carro e o sussurro interno que começava a mudar de tom. Antes dizia, aguenta, Lena, eles só estão ocupados. Naquela noite, pela primeira vez, disse, isso não é amor, isso é uso. Entrei no chuveiro com a roupa ainda no corpo. A água quente não foi suficiente para derreter o gelo no meu peito. Olhei para minhas mãos, aquelas mãos que um dia o seguraram quando teve febre, que amassaram o primeiro pão de banana dele, que tricotaram o cobertor de bebê. E tudo para isso, não chorei. Naquela noite, só dormi com o anel de casamento na mão e a alma em pedaços. Naquela noite, voltei a escutar a ligação, não por acidente, não porque o telefone continuasse conectado. Desta vez, eu procurei de propósito. No meu registro de chamadas, lá estava. Bruno, 4:17 da madrugada, 2 minutos. Reproduzi o áudio. Sentei na cadeira de balanço e ouvi tudo de novo. Ela acreditou, disse o Bruno entre risadas. A Kellen soltou uma gargalhada nasal. A coitada pensa que ainda importa. E depois o Michael. A velha se emociona com qualquer coisa. A gente diz te amamos e ela já solta um cheque. Mais risadas. Como se carinho fosse isca. Como se eu fosse uma boba colecionando migalhas na esperança de que um dia me convidassem para a mesa. Voltei a reproduzir porque às vezes uma ferida precisa tocar o fundo para começar a cicatrizar. Terceira vez, Kellen zombeteira. É só sorrir, sorrir e assinar o envelope. Bruno. É mais fácil que pedir um empréstimo. Quarta vez. Minha raiva vibrava atrás dos meus molares. Esfreguei o polegar artrítico, aquele que costumava doer quando o tempo mudava. Desta vez doía mesmo com calor. O que eu tinha sido para eles? Uma mãe, uma avó, um caixa eletrônico com voz doce. Fechei os olhos e me permiti sentir tudo. O desprezo, a humilhação, a vergonha de ter me enganado por tanto tempo. Vi meu reflexo no vidro escuro da janela. Não a Lena que assava biscoitos, não a que lia histórias com vozes, não a que refinanciou sua casa. Vi uma mulher que havia sido invisível em sua própria família e entendi de repente. Não era que não me amavam mais, é que nunca souberam como. Levantei com uma clareza que não sentia há anos. Fui até a gaveta da escrivaninha, peguei uma pasta azul. Nela tinha todos os comprovantes de transferências, os recibos, os cheques descontados. Fiz a conta 1, 2, 3 vezes para ter certeza. R$75 com R$432,80, mais de 9.000 por ano, quase 8 centavos por mês. Uma renda, uma vida, minha aposentadoria e nenhuma palavra de agradecimento. Peguei a pasta e a coloquei sobre a mesa, bem ao lado da foto do Michael com sua beca. Olhei por um longo tempo, depois a virei. Não queria ver aquele sorriso falso, não depois do que eu tinha ouvido. A gravação ainda estava disponível. Eu poderia tê-los confrontado com provas, com raiva, com toda a dor contida. Mas não o fiz. Não precisava que se desculpassem, não precisava que mentissem de novo. Só precisava sair dali, daquele papel. Era hora de me tornar outra pessoa. Não por eles, por mim,
Não fiz escândalo, não chorei na frente deles, não enviei mensagens nem lancei acusações. Levantei naquela manhã, como sempre, chá com limão, jornal na mão, hobby de algodão, mas dentro de mim algo já não estava no lugar, ou melhor, algo finalmente havia se realocado. Fui direto para o armário do corredor. Ali guardo o velho livro de contas do João. Nunca deixou de ser usado, embora agora só eu o tocasse. Em uma página, escrevi em letras grandes com tinta preta: último cheque. Data: ontem. Valor: ein Dingel. Beneficiário: a deslealdade. Fechei com um clique que soou como um ponto final e me pus em movimento. Primeiro abri o chat da família, o dos memes insípidos, das listas de presentes e das mensagens vazias. Toquei no botão sair do grupo. O sistema perguntou se eu tinha certeza. Sorri. Nunca tive tanta certeza. Depois entrei no aplicativo do banco. Tinha 2 contas conjuntas, uma com o Bruno, outra que a Kellen usava para me fazer transferências mais fáceis. Fechei ambas. Em seguida, liguei para o meu gerente pessoalmente. Pedi que revogasse toda a autorização que não fosse exclusivamente minha. Coloquei alertas, chaves adicionais, notificações de cada movimento. Deseja atribuir beneficiários? Não, ainda não, disse a ele. Primeiro preciso fazer uma limpeza. Cortei o acesso como quem corta o oxigênio de um parasita. De volta em casa, fui para o quarto de hóspedes, aquele que um dia decorei para o Maicon. Ali dormiam quando não tinham tempo de voltar para casa. Agora, só restavam uma colcha amassada e uma caixa com revistas velhas. Abri a caixa, encontrei uma moldura com uma foto minha e do Bruno criança, ambos cobertos de farinha. Peguei-a em minhas mãos. Por um momento, pensei em ficar com ela, mas não. Coloquei-a delicadamente dentro de um saco de papel pardo junto com alguns livros que emprestei e nunca devolveram. Levei o saco para o carro, deixei na varanda deles sem tocar a campainha. Não mereciam um bilhete. Já na minha cozinha, preparei algo diferente. Não um jantar para os outros, não um bolo com dedicatória, mas uma sopa de lentilha com pão de milho quente, só para mim. Sentei na minha cadeira perto da janela com meu caderno de palavras cruzadas e dei a primeira colherada com as mãos ainda trêmulas. Era liberdade, quente, simples, salgada, sabia a recomeço. E pela primeira vez em anos, dormi sem o celular na mesinha de cabeceira porque naquela noite não esperava ligações e também não precisava delas. Acordei em uma cama que não era uma minha. A luminária tinha uma lâmpada quente, daquelas que fazem tudo parecer menos triste. O cobertor era áspero, mas limpo, e o ar cheirava cloro seco e desinfetante. Um motel de beira de estrada. Nada elegante, mas era suficiente. Eu tinha ido embora sem avisar. Fechei a casa, coloquei algumas mudas na mala e peguei a estrada sem destino certo. Só sabia que não queria estar onde sempre me usaram. Naquela noite, ao apagar a luz, o choro me surpreendeu. Não foi escandaloso, foi um soluço lento, pegajoso, daqueles que saem quando não se pode mais sustentar a fachada. Foi tudo uma mentira? Essa pergunta ficou girando na minha cabeça como uma hélice quebrada. Eu me vi no Natal embrulhando presentes com fita dourada, esperando a chegada deles, que sempre era um pouco tarde. Em cada formatura, cada consulta médica, cada lancheira cuidadosamente embalada. Tudo por gente que me via como uma carga útil. Aconcheguei-me na cama, apertando contra o peito o cachecol de lã que tricotei um inverno para o Maicon. Ainda cheirava a lavanda. Lembrei como ele ria quando eu fazia vozes de personagens, como me pegava pela mão com aqueles dedinhos pegajosos e me perguntei se tudo aquilo havia desaparecido ou se simplesmente nunca importou. Não dormi muito. Acordei antes do amanhecer, com os ossos duros por causa do colchão barato. Preparei café na máquina do lobby, aquele gosto de plástico que não quis adoçar. Eu levava uma caderneta na bolsa. O João me ensinou que quando a cabeça dói, escrever libera a pressão, então escrevi. O Bruno me pediu dinheiro pela primeira vez, quando o Maicon tinha 3. A Kellen me pediu para pagar o jardim de infância. Refinanciei a casa em 2014. Escrevi e escrevi, preenchendo páginas com cifras, anos, motivos. Uma cronologia do esquecimento bem educado. Uma bitácora de como uma mãe foi picando sua aposentadoria em troca de migalhas. No final do caderno, fiz a soma,
75.432,19. Fiquei olhando para aquele número, não pela quantia, mas pelo que representava. Não eram só reais, era o preço da dignidade que dei de presente, o custo da esperança repetida, o valor exato do que me pagaram por ser útil, mas não querida. Sentei à janela do motel com meu café azedo, olhando os carros passarem, e disse a mim mesma: isso não se repete, isso para aqui, porque se uma mãe não se protege de quem diz amá-la, então quem o fará? Voltei para casa 2 dias depois. Não por nostalgia, não por reconciliação. Voltei porque precisava ver tudo uma última vez com olhos novos. Entrei e o silêncio me atingiu com uma frieza diferente. Já não era solidão, era clareza. Tirei os sapatos, deixei as chaves sobre o fruteiro vazio e sentei à mesa com a pasta de couro onde guardava os papéis importantes. Comecei a organizar recibos, cheques, transferências, empréstimos que nunca foram devolvidos, pagamentos que juraram. Te reembolsamos assim que a coisa melhorar. Havia passagens aéreas que comprei quando a Kellen esqueceu que era o aniversário dela. Notebooks, acampamentos, uniformes escolares, até o pacote de fotografia profissional para o anuário do Maicon. Paguei tudo sem perguntar, sem esperar nada além de um sorriso. E, no entanto, os sorrisos também haviam se tornado escassos. Abri o banco online e comecei a vasculhar os últimos 8 anos. Os números me falaram como nunca antes. Datas, quantias, descrições. Era um museu do abuso disfarçado de ajuda. Lá estavam as vezes em que transferi dinheiro para o Maicon numa sexta-feira à noite e no dia seguinte o via com sapatos novos no Instagram. Lá estavam os 200 mensais que enviei durante 5 anos para cobrir terapias que nunca existiram. Percebi que o padrão era mais claro que o papel das faturas. Davam desculpas e eu resolvia. Eles calavam e, quando não calavam, mentiam. Não uma vez, não por engano, mas sistematicamente. Um sistema que eu mesma ajudei a montar. Foi então que entendi, realmente entendi. Não fui vítima apenas do desinteresse deles. Fui cúmplice da minha própria exploração, porque cada vez que eu dava uma desculpa em vez de impor um limite, eu os ensinava a me pedir mais. Cada vez que tolerei a negligência com um sorriso, eu os confirmava que eu estava ali para dar. Sempre dar. Não dei preço ao meu tempo, nem ao meu amor. Então, eles também não o fizeram. Levantei da cadeira, peguei o espelho de mão que minha mãe usava, aquele com o cabo de madrepérola, e me olhei fixamente. Lena, disse em voz baixa, isso já não é tristeza, é despertar. Não se tratava de vingança, nem de que pedissem perdão. Era uma questão de recuperar algo que pensei perdido para sempre, meu valor, porque uma coisa é dar por amor, outra bem diferente, dar por medo de ser esquecida. E eu já não tinha medo. A Helena apareceu na manhã seguinte sem avisar, como fazia quando sabia que algo não estava bem. Trouxe uma panela de sopa de lentilha com legumes embrulhada num pano xadrez que cheirava a louro seco e a casa. Tenho extra, disse, sabendo perfeitamente que eu não havia cozinhado nada há dias. Ela me fez sentar e serviu os pratos como se estivéssemos nos velhos tempos, quando nos revezávamos para levar sobremesas para a escola ou cuidar dos filhos uma da outra. Não perguntou de imediato, apenas me olhava com aqueles olhos apertados que já me tinham visto cair mais de uma vez. Esperou que eu desse o primeiro gole. Então disse com voz tranquila, sem dramatismo: há quanto tempo você não chora na frente de alguém? Não pude evitar. A colher tremeu entre meus dedos. O vapor da sopa se misturava com o nó na minha garganta. Contei a ela. Helena, os 3, Bruno, Kellen e Maicon. Falando de mim como se eu fosse um caixa eletrônico. Rindo. Ela não franziu a testa, não se escandalizou, apenas assentiu uma vez, lenta, com pena, mas sem surpresa. Sempre te disse, disse ela, mas não é o mesmo saber do que ouvir. Apoiei os cotovelos na mesa e cobri o rosto. Senti seus dedos nodosos no meu pulso, seu polegar esfregando em pequenos círculos. Um gesto simples, uma âncora. Pensei que era amor, disse com a voz rouca. Helena suspirou. Claro que pensou isso, querida.
porque você sim sabe amar. Contei tudo. Os empréstimos, o notebook inventado, o bolo da formatura, a pasta de papéis, os quinhentais, tudo. Helena não interrompeu, apenas me escutou com a paciência de quem viu sua amiga dar a outra face durante décadas. Quando terminei, me passou um guardanapo e disse: Lena, você não está louca, nem exagerando. Só está vendo com os olhos abertos pela primeira vez. As palavras dela foram bálsamo e tapa ao mesmo tempo. Porque ela tinha razão. Eu não estava perdendo minha família. Estava perdendo a fantasia de que um dia eu a tive de verdade. Naquela noite, me deitei com o telefone desligado. A Helena me deixou uma lanterna ao lado da cama, caso acabe a luz, e um pacote de biscoitos salgados, caso você se levante com náuseas de tanta verdade. E pela primeira vez depois de muitas semanas dormi sem sobressaltos, sem esperar uma mensagem, sem verificar a caixa de correio, sem justificar ninguém, porque agora eu sabia que não estava sozinha, apenas mal acompanhada. A primeira coisa que fiz foi procurar o testamento. Estava guardado no cofre junto com fotos do meu casamento, o diploma de bibliotecária e a pulseira de hospital que o Maicon usou ao nascer. Aquele papel, redigido há mais de uma década, ainda dizia que tudo o que era meu passaria para o Bruno, caso algo me aconteça. Ele me havia dito então, para que ele cuide. Mas agora, vê-lo ali com o nome dele escrito como único herdeiro, me deu náuseas. Cuidar de quê? De continuar me cobrando até o final? Coloquei os óculos, peguei uma caneta e marquei aquele testamento com uma única palavra em vermelho: nulo. Na manhã seguinte, fui ao escritório de advocacia, onde o João e eu tínhamos ido uma vez, para redigir uma procuração. A secretária me cumprimentou com aquele sorriso de não a vemos há anos. Eu disse que queria falar com alguém sobre um novo testamento. Não para mais tarde, esclareci. Para agora. Me designaram uma advogada jovem, cabelo preso, olhar firme. Contei tudo sem chorar, sem pausas. Ao terminar, ela me perguntou: e a senhora tem pensado a quem deixar seu patrimônio? Não ao meu filho, disse com uma voz que me surpreendeu pela segurança. Meu marido foi morto pelo estresse. Meu neto me esquece, mas a biblioteca a qual dediquei minha vida ainda tem goteiras. A advogada me olhou em silêncio, depois sorriu. Então vamos criar algo que perdure. Assim nasceu a Bolsa João Fernandes, um fundo para jovens sem recursos, especialmente mulheres mais velhas que querem terminar seus estudos. Meu nome não estaria nos anúncios, não era necessário. Mas no rodapé de cada carta de aceitação, uma nota diria: graças a uma mulher que acreditou nos livros e em segundas chances. E pela primeira vez, meu dinheiro faria algo sem que ninguém mentisse para obtê-lo. Depois fui ao banco, pedi para congelar todas as contas conjuntas, anular cartões secundários e abrir uma nova conta só em meu nome em outra agência. O gerente me olhou, com as sobrancelhas levantadas. Tudo isso de uma vez, dona Lena? A senhora sabe o que acontece? Eu disse, ajeitando a bolsa. Eu me acostumei a dar permissão sem saber a quem. Isso acabou. Mostrei a ele a lista de movimentos suspeitos, as transferências, as datas. Sabe o que é isso? Perguntei. Uma mulher despertando. Naquela noite, escrevi uma carta, não para enviar, mas para ler em voz alta e depois queimar. Bruno, não sou mais a mãe que diz sim porque tem medo de ficar sozinha. Você me ensinou meu valor ao colocá-lo em liquidação. Kellen, você nunca foi minha filha. Maicon, você foi meu sol, mas até o sol pode se tornar sombra se não for cuidado. A partir de agora, a porta está fechada. Não com chave, com dignidade. Eu a queimei na pia da cozinha. As cinzas foram para o ralo junto com os anos de silêncios acumulados. O plano estava feito, e eu, finalmente, também. O telefone começou a tocar 3 dias depois. Primeiro foi o Bruno. O número não aparecia como sempre. Ele tinha mudado algo. Talvez um novo número ou um telefone emprestado, mas a voz continuava a mesma. Mãe, você está bem? Recebi um alerta do banco. Algo sobre acesso restrito, deve ter sido um erro. Me liga assim que puder, sim? Não respondi, porque os erros eu já tinha cometido por anos. Depois veio a Kellen, uma mensagem de voz, desta vez entrecortada, voz chorosa, forçada. Lena, sentimos muito. Algo que dissemos foi mal interpretado. Às vezes a gente fala bobagem, sabe? De brincadeira. Te amamos muito. Poderia responder, por favor?
Fiquei sentada, girando o anel de casamento no dedo. Lembrei quando ela dizia que eu era a melhor sogra do mundo, a mesma que me deixou na última fila da formatura. E depois, o Maicon, um simples texto. Vovó, o que está acontecendo? Papai e mamãe estão estranhos. Só quero saber se você está bem. Esse foi o que mais me doeu, porque por um instante me tentou. Por um segundo pensei em responder com um estou bem, meu amor. Mas não o fiz porque estar bem era não repetir o ciclo. E o Maicon já não era uma criança. Se o amor dele dependia do dinheiro que eu dava, então não era amor, era hábito. E os hábitos, como os testamentos, podem ser mudados. Naquela noite, a Helena veio com uma garrafa de cidra, para celebrar que você não lhes deu o gosto de uma explicação, disse ela, brindando com um copo de plástico. Rimos como não fazíamos há anos. Servimos sopa quente e jogamos Scrabble até meia-noite. Quando a Helena foi embora, fiquei olhando para a porta fechada e não senti solidão. Senti paz. No quarto dia, tudo foi diferente. A campainha tocou forte 2 vezes e depois uma voz que eu conhecia bem. Mãe, sei que você está aí, só quero conversar. Era o Bruno. O vi pelo olho mágico. Tinha o cabelo despenteado, como quando era criança, e corria pela casa depois de uma soneca. Não abri. Apenas me apoiei contra a porta, com as costas retas, e o ouvi dizer em tom tenso. Já sei que você fez algo com o testamento. E o da bolsa. Sério, mãe, você vai dar tudo para estranhos? Isso foi o que ele escolheu me dizer. Não sinto sua falta. Não, eu te decepcionei. Apenas isso. Estranhos. Ele não sabia que aqueles jovens seriam mais meus do que ele jamais foi, porque eles nunca me pediram nada e eu decidi dar-lhes tudo. No 5º dia, tudo foi silêncio, e soube que finalmente me haviam soltado. Ou talvez fui eu quem se soltou primeiro. Passaram 3 meses. 3 meses sem ligações, sem mensagens, sem precisamos conversar. O vazio foi ensurdecedor no início. Depois transformou-se em música suave. Dediquei-me a coisas que antes sempre deixava para quando tivesse tempo. Pintei o portão do jardim, troquei as cortinas do quarto de hóspedes, aprendi a fazer pão sem máquina e toda noite escrevia no meu diário uma frase. Hoje também não me arrependi. Mas então, num sábado de manhã, eu o vi. Um carro estacionado em frente à minha casa, a mesma cor, as mesmas placas e depois o suave bater de nós na minha porta. Levei um segundo para respirar, mais um para alisar minha blusa. Abri. Lá estava o Bruno, mais magro, com olheiras, os ombros caídos, mas os olhos ainda com aquele brilho de orgulho ferido. Mãe! Meu nome na voz dele já não me soava familiar. Permanecemos ali, um de frente para o outro, com o batente da porta entre nós. Não vim brigar, ele disse. Só quero entender. Não disse nada. Esperei. Ele baixou o olhar, desconfortável. Você realmente cortou assim sua família? Levantei o olhar direto. Não me cortaram vocês quando decidiram que eu só valia pelo que dava? Foi um erro, ele disse rápido. Uma piada de mau gosto. Não sabíamos que você estava na linha. Ah, claro. Cruzei os braços. Se não tivessem me ouvido, tudo continuaria igual. Ele me olhou, engoliu em seco. Eu só quero que isso volte a ser como antes. Inclinei a cabeça suavemente. Antes de você me chamar de caixa eletrônico, antes das mentiras, dos enganos, das risadas pelas minhas costas. O Bruno levantou as mãos, frustrado. Você é minha mãe. Tem que entender que estávamos estressados. E você tem que entender, eu disse com calma, gélida, que eu não estou à venda. Silêncio. Ele respirou fundo, como se ainda esperasse que eu o abraçasse, o perdoasse, lhe oferecesse sopa quente e um cheque, mas não o fiz. Aprendi algo, Bruno, que às vezes é preciso fechar a porta para parar de sangrar. Ele colocou uma mão no batente, como para me deter. Mãe, eu te ensinei o que era o amor, eu disse. E você me ensinou o quanto eu valia para você. Obrigada por essa lição. E fechei a porta sem gritos, sem lágrimas, apenas um clique suave, definitivo. Apoiei-me na madeira e exalei. Não era alegria, não era triunfo, era dignidade. E isso, meu querido, não tem preço. E chegamos ao fim de mais uma história da vida com Vozes de Maria. O que essa história fez você sentir?
E se fosse com você, o que teria feito? Me conta nos comentários. Eu adoro ler o que vocês pensam. Se essa história tocou o seu coração, deixa o seu like e se inscreve no canal. E se você realmente quiser me apoiar, pode me enviar um super thanks. Esses gestos me ajudam muito a continuar trazendo essas histórias com muito amor e carinho para você. Na tela, você vai encontrar mais 2 histórias sinceras e profundas, que tocam o coração e nos ensinam lições valiosas sobre a vida. São histórias que emocionam, ensinam e fazem refletir. Obrigado por existir e por estar aqui comigo. Te espero na próxima história de vida aqui no Vozes de Maria.